Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Corrupção em Turilândia. Investigados em esquema que desviou mais de 56 milhões de reais seguem presos. Entregador de pizza é morto na cidade olímpica durante exercício do trabalho. Era o primeiro dia de desempenho de atividades da vítima. Busca por crianças desaparecidas em Bacabal entra no 10º dia. Foguete que seria lançado com satélite da UFMA apresenta falhas e veículo é perdido. Fruto de pesquisa de estudante da Universidade Federal do Maranhão sobre fofões, fica exposta na Galeria Trapiche até fevereiro. A abertura acontece hoje. Tem também esporte. Escola Flamengo abre matrículas em São Luís. Juventude Samas empata com Novo Horizontino. FMF divulga a tabela dos jogos da segunda rodada do Maranhense. No comentário de Paulo Pellegrini, o torcedor e o direito à informação. E no Rádio Opinião, uma entrevista sobre cuidados elétricos em casa durante as férias e também o pré-carnaval. A gente vai conversar com a assistente de serviços técnicos da Equatorial Maranhão, Samila Almeida. Tudo isso e muito mais, agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Bom dia a todos. Bom dia, Janaíne Serra. Bom dia. Vamos lá, começando hoje, nesta terça-feira, dia 13 de janeiro de 2026, o Jornal Rádio Universidade. Hoje é Dia Internacional do Leonismo, que é o movimento de voluntariado e serviço comunitário da Associação Internacional de Lions Clubes, focando no bem-estar cívico, social e também humanitário, por meio de atividades desinteressadas, companheirismo e ética, com o lema Nós Servimos. Hoje também é véspera do Ano Novo Ortodoxo e aniversário de 64 anos da cidade maranhense de Sucupira do Norte, a 503 quilômetros de São Luís. Parabéns! A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992172647. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais aqui, 106, 40 anos de Rádio Universidade em 2026. A gente vem agora com os destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Confira com a gente, www.universidadefm.ufma.br é o nosso site. Lá você pode baixar o nosso aplicativo oficial, tá? E você pode encontrar também nas lojas virtuais. E, claro, no YouTube, Universidade FM 106, imagens aqui do estúdio, você acompanha com a gente agora. 7h15 em O Imparcial, a pedra do PT no xadrez eleitoral. Brandão terá nova conversa com Lula, em jogo as eleições e também a sucessão no Maranhão. Há 26 anos, o PT do Maranhão atua como peça estratégica, movida por Brasília. De aliado do sarneísmo à base do governo Brandão, o partido vive sob intervenções de Lula para garantir alianças nacionais. Sem hegemonia local ou bancada forte, a legenda agora vê Felipe Camarão no centro de um impasse com os leões, aguardando o próximo lance do Planalto. Na próxima semana, o governador Carlos Brandão voltará ao Palácio do Planalto para nova conversa com Lula sobre as eleições no Maranhão. Realmente é o xadrez político local, claro, né? Muita coisa depende dessa articulação, se ela vai vingar ou não, se vai seguir apartados, né? Dessa forma, portanto, o governador e o vice, né? Representando aí
dissidências, né? Uma dissidência de um grupo que já teve uma hegemonia aqui em nosso estado, que era liderado pelo atual ministro do Supremo, Flávio Dino, fora desse ramo da articulação política, portanto, e segue, portanto, com esse impasse. E, enfim, será que dessa vez vai ter uma definição? Porque se continuar nessa indefinição, claro, não deixa de ser um movimento, né, que também pode beneficiar ou não outros pretendentes à principal cadeira do Maranhão, que, claro, é o Executivo, o governo do Estado a partir de 2027. É isso aí, vamos ver os próximos movimentos e, claro, a gente traz e comenta aqui com você. Em crise no Ministério Público, divergência entre cúpula e promotores do GAECO expõe duelo de poder. Pois é, como eu havia comentado ontem, diante dessa informação, repercutiu nacionalmente, claro, né, por conta desse grande escândalo que está acontecendo lá em Turilândia, né, por conta de muita corrupção, né, e, claro, situações, inclusive, esdrúxulas, né, porque hoje quem está comandando o município é uma pessoa que também está em prisão domiciliar, né? Simplesmente isso. Vamos lá, o pedido de exoneração coletiva dos promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, o GAECO, não é apenas um ato de protesto, mas o sintoma, né, mais agudo de uma divisão de poder interna no Ministério Público do Maranhão. O embate coloca em lados opostos a autonomia funcional, né, dos promotores de base e o poder hierárquico da Procuradoria-Geral de Justiça. Pois isso aí foi um lance, né? Enfim, que teve um contra-ataque também e, claro, todas as atenções continuam voltadas e repercussão nacional. Apito sob suspeita. Cartão amarelo para arbitragem nos jogos da primeira rodada do estadual. Protestos dentro e fora do Castelão. Árbitros que cometeram erros grosseiros nos jogos do campeonato serão afastados para passar por reciclagem, segundo o presidente da CEAF, Paulo Sérgio Moreira, né? Olha só quanta desconfiança hoje, né, nessas arbitragens. E hoje, ainda mais com a atuação de bets e coisas do tipo, né, a coisa piora ainda mais. Enfim, esse cerco também deve ser bem maior, né, melhor dizendo, para que esse tipo de coisa não aconteça e tem que investigar sim e afastar, né. Em Bacabal, crianças desaparecidas, menino Cauã vai ser ouvido pela perícia da Polícia Civil com um protocolo especial. Pois é, a equipe da IPCA chegou ao Quilombo, em Bacabal, para aplicar oitiva especializada em Anderson Cauã. Esse protocolo, conduzido por psicólogos e assistentes sociais, garante uma escuta protegida e técnica, essencial para desvendar o desaparecimento das crianças, né? Protegendo, claro, né, uma criança, né, enfim, que já passou por um trauma e é uma criança atípica, né? Está dentro do espectro autista e passou por essa situação, enfim, ainda tem essa coisa, né? Porque existe uma tensão muito grande por conta de achar, né, as outras duas crianças e, enfim, qualquer tipo de pressão, né, extra, digamos assim, fora essas pressões que essa criança já está passando, piora muito mais o quadro, né? Enfim, e aí, ao invés de ter respostas, a gente vai ter mais problemas. 7h21 agora, e claro, né? Aqui no rodapé de um imparcial, cinema, estaremos lá novamente. Filme brasileiro Agente Secreto começa a corrida final do Oscar 2026. Olha, a onda está muito boa. Surfando nela, claro, o cinema nacional, o cinema brasileiro de uma maneira geral, e o ator, né? O ator, que eu esqueci o nome agora, Janaíne Serra. Wagner Moura, claro, né? Wagner Moura. A gente até esquece.
Meu Deus do céu. Wagner Moura, né? Num momento aí, o auge da sua carreira, enfim, abrindo portas, claro, né? Tem alguns atores que com certeza já estão foco. Ele é uma dessas pessoas, né? No cinema internacional, né? Outros diretores também se interessando, é exemplo dele, né? Entre outros atores brasileiros que já estrelaram filmes internacionais. 7h22 agora, esses são os destaques de O Imparcial. A gente vem daqui a pouquinho com cuidado, é a sintonia da 106. Sim, o trânsito. E depois a gente vem com as manchetes dos portais. 7h22. Vamos, portanto, Janaíne Serra trazendo aqui as informações. E, claro, a gente começa com o mapa do Waze.com, né? Trazendo as primeiras informações do trânsito aqui na capital maranhense. A gente segue aqui, você confere com a gente no YouTube, também no site da 106, aplicativo oficial. Está aqui, mapa do Waze.com, apontando, né, esses dias aí que seguem bastante tranquilos, né? Férias escolares, né? Até memes, né, que tratam disso, né? Olha, durante as férias escolares o trânsito fica bacana, né? Vamos acabar com as escolas. Não, isso é um meme, pelo amor de Deus, não tem que acabar com as escolas, não. Mas o trânsito melhora bastante, isso é uma realidade nesse período de férias. Bom, aqui na Avenida dos Portugueses, o trânsito até que segue tranquilo, né? Claro, com a forte pressão, mas seguindo o fluxo nos dois sentidos, na entrada e saída da área Itaquibacanga, né? Vemos aqui a exclusividade da barragem do Bacanga para a entrada e saída, né? Claro, pelo outro lado, ali pela outra ponta da BR-135, mas na saída de São Luís já, né? Que é o outro trajeto, enfim, o principal aqui para ligar ao centro, claro, vai ser bastante demandado, né? Mas, como já disse, o trânsito está tranquilo neste momento. Aqui na Avenida dos Franceses também, né? Demandada, mais o trânsito fluindo, assim como a Jerônimo de Albuquerque. A gente não observa nada, inclusive aqui na BR-135, claro, também a pressão na saída da cidade, da capital maranhense, trânsito normal dentro dessa normalidade, o trânsito bastante pressionado, a avenida pressionada, claro, na saída de São Luís, né, como na maioria dos dias. 7h24, Borges já chegou? Então vamos lá, Borges. As informações do trânsito, bom dia. Bom dia, Adalberto, Janaíne Serra, bom dia a todos. A você que segue com a gente nesta terça-feira, informações sobre o registro de um sinistro, um acidente, situação acontecida na Avenida Mário Andreasa, no cruzamento com a Avenida Daniel de Latouche. Foi um registro envolvendo 2 carros de passeio, situação apenas com danos materiais, a registro que chegou a comprometer a fluidez naquele trecho, naquela região, mas assim, a SMTT já atuou nesse caso, já liberou a via, trânsito voltando à normalidade naquela região. Informações também sobre a área ali, região do Anil, Avenida Casimiro Júnior, em São Brandão, trânsito apresentando congestionamento neste momento, nesse caso, situação aí relacionada às obras de drenagem profundas que estão sendo feitas ali naquela região. Por hora, então, Adalberto, são essas as informações. Muito obrigado, Borges. 7h25 agora. Notícia da cidade. Vamos lá, Borges, começando aqui falando, claro, né, sobre esse assunto principal, assunto hoje, atualmente aqui no Maranhão, corrupção em Turilândia, investigados em esquema que desviou mais de 56 milhões de reais, seguem presos. A Justiça do Maranhão manteve a prisão dos investigados na Operação Tântalo 2. O pedido de soltura não foi atendido pela Justiça. A determinação veio ainda no dia de ontem, nesta segunda-feira. A operação ela investiga desvios de mais de 56 milhões de reais em Turilândia, esquema fraudulento entre a Câmara Municipal e a Prefeitura daquela cidade, da cidade de Turilândia. A determinação ela foi da desembargadora Graça Morim. A magistrada ela integra a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão. Foi ela quem analisou o parecer favorável à liberdade provisória emitido pelo Ministério Público do Estado, emissão feita no fim de semana, e a partir então dessa determinação, todos os envolvidos continuam presos, todos os suspeitos, dentre eles o prefeito e a primeira-dama de Turilândia, o prefeito de Turilândia, o Paulo Curió,
do União Brasil, e ao tomar essa decisão, a desembargadora ela manteve as prisões preventivas e prisões domiciliares, as domiciliares com monitoramento eletrônico, isso no caso dos vereadores, que inclui aí o afastamento de cargos públicos, suspensão de atividades econômicas. Outras medidas cautelares também foram impostas. Apenas a pregoeira do município, a Clementina de Jesus Pinheiro Oliveira, ela foi autorizada a cumprir prisão domiciliar. Essa autorização está ligada a questões de saúde, ela vai ser monitorada de forma eletrônica. No entendimento da desembargadora, a Graça Morim, as prisões elas foram mantidas porque os acusados ainda representariam riscos e que poderiam aí continuar agindo. Adalberto. É isso aí, como a gente havia dito, né? A coisa ia pegar, né? Esse caso de repercussão nacional não tinha como passar em branco, passar incólume, né? Sem, claro, receber muita crítica, né? Inclusive foi destaque, um dos destaques ontem no Jornal da Globo, né? No Jornal da Globo, enfim, claro, né? Que ia acontecer isso. É isso aí. 7h28, está todo mundo de olho, claro, né? Borges, falando agora sobre violência, né, na Cidade Olímpica, o entregador de pizza foi assassinado durante o trabalho, né? Primeiro dia dele de trabalho foi assassinado. Adalberto, a vítima ela foi identificada como Eric Ryan Rego Souza, tinha 19 anos, foi morto a pedradas enquanto realizava a entrega de uma pizza. O crime ele ocorreu no domingo, na noite de domingo, dia 11, foi na região da Cidade Olímpica. Eric ele havia iniciado o trabalho naquele mesmo dia, fazia a primeira entrega para uma pizzaria localizada na cidade operária. Ele não chegou a concluir o serviço, o trabalho, e o endereço para a entrega era a Rua 17, no mesmo bairro onde o crime foi registrado. Essas aí são informações repassadas pela polícia. A vítima ela estava em uma motocicleta. Essa motocicleta ela tinha a placa do município de Nina Rodrigues, estava registrada no nome da mãe da vítima. O veículo ele foi encontrado ainda no local, depois foi encaminhado à SHPP, que é a Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa. E de acordo com a Polícia Civil, o Eric, a vítima, ele não possuía antecedentes criminais. A polícia agora trabalha, busca identificar a autoria e também a motivação desse crime. Adalberto. Lamentável, né? Lamentável isso aí. 7h29 agora. Borges, para finalizar esse primeiro bloco, vamos falar sobre Bacabal. Claro, as buscas pelas crianças desaparecidas já entram no 10º dia. Quais as informações, Borges? 10º dia são os irmãos Agatha Isabelle, de 5 anos, e Alain Michel, de 4. Nesta terça-feira, no dia de hoje, completam 10 dias em que seguem desaparecidos. Fato acontecido, registrado em Bacabal, a 246 quilômetros aqui de São Luís. As buscas, Adalberto, elas ganharam reforço. A operação conta agora com mais de 600 pessoas, isso entre agentes de segurança e voluntários. Força-tarefa coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública. Atuam mais de 500 agentes, entre policiais civis, policiais militares, bombeiros militares e Força Estadual, também Centro Tático Aéreo, Inteligência, Perícia Oficial e equipes da Prefeitura de Bacabal, isso por meio da Guarda Municipal. E a ação, Adalberto, ela conta ainda com o suporte da Defesa Civil e homens do Batalhão de Infantaria de Selva do Exército Brasileiro. Cerca de 60% da área que foi definida para que seja aí feita a busca pelas duas crianças, ela já foi vasculhada em 60%. No domingo, dia 11, 4 peritos passaram a reforçar os trabalhos. Eles fazem parte do IPCA, que é o Instituto de Perícias para Crianças e Adolescentes. Eles estão acompanhando o caso. Essa equipe ela é formada por psicólogo e também assistente social. Esses profissionais eles realizam perícias psicológicas e sociais. Também ouvem parentes das crianças. O menino, o Anderson Cauã, de 8 anos, que estava entre as 3 crianças desaparecidas, foi encontrado, de 8 anos. Ele deve ser ouvido pelo IPCA, mas precisa aí de autorização dos órgãos de proteção à criança e ao adolescente. E, de acordo com a polícia, a principal linha de investigação continua sendo o desaparecimento das crianças, mas outras hipóteses não foram descartadas. As buscas, as outras hipóteses, outras possibilidades
continuam sendo analisadas pela Polícia Civil. Portanto, então, nesta terça-feira, 10º dia que as crianças seguem desaparecidas. Adalberto. É isso aí, Borges. Vamos acompanhar, claro, continuar acompanhando e trazer essas informações, essa cobertura sobre essas crianças desaparecidas, né? E segue um coração, gente com o coração apertado cada vez que se fala e que se lembra que tem esse caso que está acontecendo e tem muita gente envolvida querendo ajudar também nessa procura. 7h32. Borges, eu peço que você continue na linha para a gente voltar no próximo bloco para falar sobre tecnologia. Infelizmente, foguete com satélite da UFMA apresentou falhas e veículo foi perdido em lançamento ontem. Pesquisa, exposição sobre fofões começa hoje na Galeria Trapiche e segue em cartaz até fevereiro. No esporte, Escola Flamengo abre matrículas em São Luís. Juventude Samas empata com Novo Horizontino. FMF divulga a tabela dos jogos da segunda rodada do Campeonato Maranhense. Hoje, terça-feira, tem comentário de Paulo Pellegrini. Ele fala sobre o torcedor e o direito à informação. E no Rádio Opinião a gente vai falar sobre cuidados elétricos em casa, justamente durante o período de férias, né? E pré-carnaval. Olha, tem muita coisa para se aprender, viu? A gente vai conversar com a assistente de serviços técnicos da Equatorial Maranhão, a Samila Almeida. Tem também as manchetes nacionais da previsão do tempo. Não saia daí, a gente volta já já com mais Jornal Rádio Universidade. Atenção, Coab! A Faculdade Laboro chegou para mudar o seu caminho profissional. No novo campus, você pode escolher a carreira dos seus sonhos. Direito, estética e cosmética, administração, recursos humanos e gestão hospitalar. Cursos modernos, professores experientes e a qualidade Laboro que abre portas no mercado. As matrículas para 2026 já estão abertas. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 989-3300-1491. Faculdade Laboro. Seu futuro é agora. No trânsito, você nunca está só. Pense bem nisso quando for dirigir. E siga esse caminho. Respeite pedestres e ciclistas. Dê a preferência. Seja gentil. E veja como tudo fica melhor quando a gente se coloca no lugar do outro. Respeite os limites de velocidade. E é claro, se beber, não dirija. Assim todos chegam bem. Governo do Maranhão. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade.
7 horas e 36 minutos, de volta com o Jornal Rádio Universidade. Janaíne Serra aqui com a gente, e claro, Borges Júnior, que volta agora para completar as informações, não é isso, Borges? Vamos falar sobre tecnologia. Foguete com satélite da UFMA apresentou falhas ontem e veículo foi perdido no lançamento, né? Isso, Adalberto, o lançamento ocorreu na madrugada desta segunda-feira, lançamento do foguete indiano PSLV-C62. Ele levava a bordo 15 equipamentos, entre eles o nanosatélite maranhense Aldebaran 1, produzido pela UFMA, pela Universidade Federal do Maranhão. O foguete ele apresentou falhas e o veículo foi perdido. O lançamento ele ocorreu às 10h17 no horário local da Índia, 1h48 da madrugada, horário de Brasília. Foi feito a partir de um centro espacial na Índia. Passados pouco mais de 6 minutos do lançamento, foi identificada uma falha no terceiro dos 4 estágios do foguete. Então, foi feita uma alteração na trajetória e a missão, a PSLV-C62, detectou uma anomalia no final do estágio do PS3. O Aldebaran 1, desenvolvido pela UFMA, pela Universidade Federal do Maranhão, a partir de trabalhos, estudos de professores e estudantes do curso de Engenharia Aeroespacial da instituição da Universidade Federal do Maranhão. O nanosatélite ele é resultado de anos de pesquisa científica, também inovação tecnológica, conduzidos no Laboratório de Eletrônica e Sistemas Embarcados Espaciais da Universidade Federal do Maranhão, projeto que contou com apoio institucional e também financeiro da Agência Espacial Brasileira e da Fundação Sousandra de apoio à Universidade Federal do Maranhão. Ele integra o Programa Nacional de Atividades Espaciais, PENAE 2022-2031, programa coordenado pela Agência Espacial Brasileira. Sobre o local da queda do foguete, a Agência Espacial Indiana, Adalberto, ainda não deu informações detalhadas sobre o local onde ele pode ter caído. Adalberto. Obrigado, Borges. Vamos lá, né? Continua, claro, nas pesquisas e também essa tentativa, né? Isso aí é uma coisa que, digamos, né, está dentro da normalidade, né? Normalidade, porque essas pesquisas elas são constantes e, enfim, essa coisa vai acontecer, tá? O nanosatélite, o CubeSat, né? Enfim, tecnologia desenvolvida pela Universidade Federal do Maranhão. Vai conseguir. 7 horas e 39 minutos, Borges, mudando de assunto agora, falando de UFMA, mas na área da cultura, né? Falar sobre pesquisa e também, claro, exposição sobre fofões, que começa hoje na Galeria Trapiche. Essa exposição ela segue cartaz até fevereiro, claro, no clima do carnaval, né? Exatamente, carnaval se aproximando e nada mais adequado do que uma exposição nesse sentido. É a exposição Fofão Maranhense e Máscaras Artesanais do Carnaval. Ela é resultado de uma pesquisa desenvolvida pelo mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão, o Dalton Costa das Chagas, ele que também é artista visual. A abertura da mostra ocorre no dia de hoje, 13 de janeiro, portanto, nesta terça-feira, no dia de hoje, vai ser a partir das 5 da tarde na Galeria Trapiche, espaço localizado no centro histórico aqui da capital, aqui de São Luís. A gente lembra o Fofão, ele é uma figura marcante do carnaval maranhense e na exposição ele é reinterpretado por meio de novas cores, texturas e também novas propostas estéticas. Essa mostra ela reúne mais de 50 máscaras, todas elas são máscaras inéditas e resultam aí de uma pesquisa artística e também acadêmica, pesquisa artística e acadêmica, trabalho desenvolvido ao longo de mais de 30 anos. A exposição ela marca a abertura da temporada carnavalesca na Galeria Trapiche, iniciativa que é desenvolvida e realizada em parceria com a Secult, que é a Secretaria Municipal de Cultura de São Luís, e em relação à visitação, essa visitação ela é gratuita. A exposição Fofão Maranhense e Máscaras Artesanais do Carnaval, ela vai seguir aberta ao público até o dia 24 de fevereiro. Outras informações sobre a UFMA, sobre a Universidade Federal do Maranhão, podem ser acessadas por meio do site da instituição, que é o portalpadrão.ufma.br. Adalberto.
Muito obrigado, Borges. 7 horas e 41 minutos. Agora vamos para o tempo. Previsão do tempo Itágua de Maré. Vamos lá, previsão do tempo. Olha, vai chover hoje, viu? Pelo menos é o que diz a previsão do tempo nesta terça-feira. Dia que amanheceu com sol e algumas nuvens e pode chover pela manhã, tarde e noite com possibilidade de queda de raios. A umidade está a 85%, temperatura de 27 graus, média mínima 27, máxima 31 graus. As informações são do site Clima Tempo. E vamos agora à tábua de maré nesta terça-feira, dia 13 de janeiro, pré-mar. A primeira aconteceu às 2h38 da madrugada com 4,7 metros. A segunda será às 2h53 da tarde com 4,8 metros. Baixa mar, a primeira acontece logo mais às 8h51 da manhã com 1,9 metro. A segunda será às 9h38 da noite com 1,6 metro. Notícias do Brasil. Vamos agora aqui às manchetes nacionais. A gente começa com Folha de São Paulo. Você pode acompanhar com a gente no YouTube, também no site e aplicativo oficial da Rádio Universidade. Em Folha de São Paulo, emendas ficam com 26% do investimento do governo federal. Verba controlada por parlamentares em 2025 chega a 18,2 bilhões de reais, de total de 70 bilhões. Recursos são usados em obras. Também em destaque agora em o estado de São Paulo, reunião tem constrangimento, mas TCU fará diligência no Banco Central. Reunião aqui em relação ao Banco Master, né? Vital do Rego afirma que Galípolo aceitou. O Banco Central não comentou. Após reunião com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, o presidente do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, afirmou que o Banco Central concordou com a realização de inspeção para analisar a documentação do caso Master. O banco foi liquidado em novembro pela autoridade monetária. O presidente do TCU disse aos jornalistas que o BC havia, aspas, pedido a inspeção e queria, aspas, o selo de qualidade do tribunal, mas na reunião ficou evidente um constrangimento com a situação e o TCU concordou em avalizar as ações tomadas pelo Banco Central na liquidação do Master, informou aqui a Raquel Landim, né, por meio do Estado de São Paulo. Agora, para finalizar, manchete de O Globo, avanço histórico, Anvisa aprova injeção semestral que previne infecção por HIV. Considerado revolucionário no combate ao vírus, medicamento da americana Gilead é caro e ainda não tem data para chegar ao Brasil. 7 horas e 45 minutos. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte. Vamos às informações do esporte nesta terça-feira. Janaíne Serra, a gente começa falando sobre o Juventude Samas, que empatou com o Novo Horizontino, de São Paulo, na terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Essa partida aconteceu no último sábado, dia 10, em Itaquacetuba. Esse placar da partida foi 2-2. O jogo também foi marcado por condições climáticas intensas, com temperatura próxima a 35 graus. A disputa foi interrompida cerca de 4 vezes para os jogadores se hidratarem. Olha, a coisa foi complicada. Continuando agora com a tabela completa de jogos da segunda rodada do Campeonato Maranhense, que foi divulgada ontem pela Federação Maranhense de Futebol. MAC enfrenta o Tuntum às 7h30 da noite no estádio Nilzinho Santos. No mesmo horário, Sampaio encara o IAP no estádio Castelão. Também às 7h30 da noite, o ITZ Esporte Motoclube duelam no estádio Frei Epifânio, isso em Imperatriz, a 626 quilômetros da capital. O Luminense joga com a Imperatriz às 3h30 da tarde no estádio Dário Santos, região metropolitana. Todos os jogos acontecem, portanto, amanhã, quarta-feira, dia 14. Para finalizar, tem a Escola Flamengo São Luís, abriu vagas no início deste mês. Projeto em parceria com o time também, e o Flamengo, claro, né, que tem como objetivo revelar grandes nomes para o futebol nacional e também mundial. Matrículas são gratuitas e seguem até o dia 31. Aqui em São Luís,
A unidade da Escola Flamengo fica no Turu, na Avenida São Luís, Rei de França. Mais informações no site Escola Flamengo. A redação é de Maiara Cordeiro. Vamos com mais esporte. Tem Paulo Pellegrini hoje no comentário. Paulo fala sobre o torcedor e o direito à informação. Não é isso, Paulo? Tem muita gente que torce o nariz para o jornalismo. Para muitos, uma classe vendida, ideologicamente comprometida, esquerdista demais em alguns casos, conservadora demais em outros, cheia de indignação seletiva, que fala quando convém e se cala na mesma medida. Sem contar as acusações de falta de capacidade sobre o que se está abordando, principalmente por aqueles especialistas que adoram encontrar falhas nas notícias feitas por quem, para eles, não entende nada do que está dizendo. Tudo isso pode ser verdade, mas não genericamente. Há jornalistas preparados, honestos, equilibrados e que se indignam com tudo o que consideram necessário. Assim como ocorre em todas as outras áreas de atuação, vamos encontrar no jornalismo profissionais extraordinários, muito bons, razoáveis, medíocres e incapazes. Mas uma coisa não se pode negar: sem jornalismo, tudo aquilo que consideramos noticiável estaria escondido. Não somente feitos, realizações, mas os fatos que fogem à normalidade, as irregularidades, os desvios, a corrupção. No futebol, que é um simulacro do que é a própria realidade, com seus jogos de poder, projetos idealizados e executados, capacidade de aglutinar gente das mais variadas áreas, da jurídica à educação física, da médica à comunicacional, no futebol não poderia ser diferente. Faz-se jornalismo não somente para divulgar placares, noticiar contratações, elogiar vencedores, mas para revelar as mesmas mazelas que podem ser praticadas nas outras áreas. Afinal, trata-se de uma prestação de contas a quem é o principal interessado e é quem sustenta todo o negócio, sem o qual nenhum clube, nenhum campeonato, nenhuma federação teria sentido de existência: o torcedor. O jornalismo pode sim ter todas as contradições que se pode apontar, mas o direito à informação é um alimento que não se pode tirar do torcedor, que é quem paga ingresso, paga programa de sócio-torcedor, assina a TV de clube e tem que aguentar a zoação dos rivais a cada tropeço do seu time. Tropeço que muitas vezes não é fruto só do mau jogo ou de uma má escalação, mas de uma má estrutura do clube, que vem sendo corroído por eventuais administrações desastrosas. Por tudo isso, cada vez que uma grande reportagem revela desmandos, desvios inexplicáveis, dívidas irresponsáveis, confusão entre interesses privados e do clube, falta de transparência, cada vez que essa reportagem ocorre, é promovido um ato de respeito ao torcedor. A bola da vez é o São Paulo Futebol Clube, como já foi o Cruzeiro em 2019, o Corinthians da ISL em 2005, o Flamengo de Edmundo Santos Silva em 2002 e tantos outros casos. E poderiam ser muito mais, levando em conta o histórico de administrações caóticas de clubes brasileiros de norte a sul do país. Paulo Pellegrini para o Jornal Rádio Universidade. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. Estamos atualmente no período de férias e também pré-carnaval. E, claro, com essa movimentação toda, aumentam aí os riscos de problemas técnicos ou outras coisas em relação ao uso da energia elétrica. Por isso, é preciso muito cuidado. Para falar sobre esses aspectos, a gente recebe agora a assistente de serviços técnicos da Equatorial Maranhão, a Samila Almeida. Samila, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Rádio Opinião. Olá, bom dia, Adalberto. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos falar um pouquinho aí sobre dicas de segurança para que a população não se acidente, né? Com certeza, satisfação nossa, viu? E, claro, né, esse período ele é composto, digamos assim, de muita diversão, claro, né? As crianças em casa, movimentação nas ruas também por conta do pré-carnaval, né? Principalmente aos finais de semana, e isso gera movimentação, claro, para
também, né, atender ao público e instalações elétricas, aparelhos ligados em casa, enfim, uma infinidade de coisas, né? Mas vamos começar pelas férias, né, que já estão aí desde o mês passado, né? Valendo também para grande parte desses alunos, dessas pessoas, dessas famílias. O que mais preocupa hoje em dia, Samila? O celular é uma das maiores preocupações, não é isso? Sem dúvidas, Adalberto. Ainda mais quando a criançada ou até mesmo os adultos decidem utilizar o aparelho celular conectado à tomada, por exemplo, enquanto está carregando. Então, é um risco, né? E há um potencial muito grande da ocorrência ali de um choque elétrico, por exemplo. Olha só. Inclusive, Samila, isso aconteceu com um familiar meu, a minha irmã utilizando celular na tomada, ele estourou, né? Enfim, ela teve alguns problemas por conta disso. Isso é uma realidade. A gente está acostumado a ver também pelas redes sociais alguns vídeos, né? Alguns classificam, enfim, tem IA, né? Tem alguns vídeos que são exagerados, outros são bem reais, né? E a coisa ela é uma realidade. Evitar utilizar aparelho celular conectado ao carregador, né, durante esse uso, isso é essencial para evitar uma série de coisas, né? A saúde das pessoas ali. E, claro, também, né, para outros aspectos. Isso pode acontecer, um curto-circuito, provocar um incêndio, né? Principalmente as pessoas que utilizam celular em cima da cama, ou então em cima do sofá, ou algum outro local que tem uma facilidade de ser inflamável. Exatamente. Utilizar o equipamento celular, o aparelho celular, enquanto ele está conectado e corre o risco de sofrer um choque elétrico. Tem uma outra variável também, utilizar os carregadores que não são certificados, não tem a certificação do Inmetro, da Anatel. Então, às vezes, a gente compra ali aquele carregador que é um preço mais acessível, mas ele não traz segurança alguma para quem está utilizando. Isso é importante, né? A gente sabe que tem muita gente que trabalha, né? Claro, enfim, ambulantes e tal, que estão ali tentando gerar renda também, né? Mas é preciso ficar muito atento, né? E esses aparelhos muito baratos, eles geram desconfiança imediata, né? Com certeza. Com certeza, porque eles não têm a devida certificação, então eu não tenho como mensurar se de fato eles são seguros para que a população use. Maravilha. Samuel, o que mais a gente pode destacar nesse período de férias, né, que as crianças estão em casa, enfim, o celular ele é muito importante, mas tem outros aspectos? Com certeza. Nós precisamos observar, por exemplo, as extensões que nós utilizamos em casa, né? O ideal é que, se for necessário utilizar, que a gente utilize ali os filtros de linha, né, que são equipamentos, são extensões, na verdade, que já existe um parâmetro para ser comercializado. Às vezes essa extensão ela já está desgastada, está com fissura. As pessoas pensam, inclusive, na verdade, colocam sacolas, por exemplo, pensando que estão se protegendo, mas na verdade eles estão apenas disfarçando, né, o risco que está ali, que está presente, que está visível. Não sobrecarregar as tomadas. Às vezes as pessoas fazem uso demasiado do Benjamin, que é popularmente conhecido como T. Pode acontecer ali uma sobrecarga, ter um curto-circuito, e que isso pode evoluir para um princípio de incêndio. Precisamos estar atentos à criançada em relação a tomadas, né? Às vezes a criança ali curiosa, quer colocar alguma coisa na tomada, eles precisam ter uma brincadeira ali supervisionada, observar antes de utilizar qualquer equipamento elétrico, as tomadas, o plugue, os cabos, justamente para evitar que ocorra qualquer acidente. Olha só. Samuel, para a gente finalizar essa parte das férias, né, muita gente acaba viajando também. Claro, tem alguns aparelhos que acabam ficando ligados, né? Cada casa tem um perfil, digamos assim, né? Tem gente que tem freezer em casa, mais do que geladeira, outros aparelhos, alguns ficam direto conectados na tomada. Quais as medidas que devem ser tomadas, né, no caso, de as pessoas viajarem? Olha, mesmo que seja por um período curto, digamos assim, de uma semana, o que deve ser feito? Bom, o ideal é que desconecte os equipamentos eletrônicos que não são essenciais, né? Televisor, por exemplo,
A televisão, quando ela fica em stand-by, com aquela luzinha ali acesa, isso acaba contribuindo também para o aumento de energia. Então, desconectar esses equipamentos, a geladeira vai precisar ficar ligada, mas observe, coloque ali no mínimo, né, eu diria, para até contribuir ali com o consumo de energia. Tenha atenção com os condimentos que você vai deixar, né, para que não estraguem. Então, são orientações básicas de desconectar os equipamentos que, obviamente, não serão utilizados, que não vai trazer prejuízo para nenhuma pessoa. É isso aí. Mas, assim, a geladeira, ela entra nesse rol? Não, né? Olha, se eu deixo a geladeira, ela possui um nível, né? Se eu quero mínimo, médio, máximo. Então, se eu vou deixar no máximo, provavelmente eu vou ter até um aumento no consumo da minha geladeira, eu não vou ter ninguém abrindo e fechando. Então, é mais uma dica de economia mesmo de energia. Certo. Deixá-la no nível mais baixo de congelamento, digamos ali, né? Exato, exato. Maravilha. Olha só, vamos falar sobre o carnaval, esse período também. Olha, muita gente aproveita, claro, para gerar uma renda ou fazer algum extra, né? Para atender aquela turma ali que está ávida, né? Por consumir, enfim, todo mundo aproveitando, claro, né? E muitas das vezes as pessoas acabam utilizando algum tipo de gambiarra, né? Enfim, para ligar algum tipo de aparelho, alguma coisa que vai ser utilizada ali. Isso aí é um risco muito grande, né? O que vocês estão utilizando, né? Enfim, para justamente divulgar, né? O que vocês estão divulgando em relação a esses perigos? Bom, realizar qualquer tipo de intervenção na rede elétrica, ela traz um risco considerável, né, da ocorrência de acidente, tanto para a pessoa que está executando, quanto para as pessoas que estão próximas. Então, a Equatorial Maranhão disponibiliza de um serviço chamado ligação provisória. Então, se você vai ter ali um evento temporário, né, um local, você precisa comercializar produtos que dependem da energia elétrica, o solicitante ele deve buscar a Equatorial, uma das agências, né, da Equatorial Maranhão, presencialmente, levando o documento pessoal, um comprovante de endereço e também a carga declarada, que é listar os equipamentos que ele vai utilizar naquele local e solicitar o serviço. Só que essa solicitação precisa ser feita com, no mínimo, 5 dias de antecedência. E aí o cliente ele vai aguardar com protocolo prazo para execução. Dessa forma, você vai ter energia de forma segura e de forma legalizada, até porque fazer ligação clandestina, ou a gambiarra, como ela é popularmente conhecida, é crime. Está previsto em lei, né? Além também das consequências de um acidente. Olha só. O que vocês têm visto justamente nesse período de pré-carnaval, que acabou de começar, na verdade, né? Mas, enfim, já está movimentando. Como é que vocês estão trabalhando justamente para conscientização? Bom, a Equatorial disponibiliza de todos os meios de comunicação para divulgar essa informação, divulgar que existe um serviço, que é possível, sim, você comercializar, né, os produtos ali com energia elétrica de forma segura, sem que haja risco nem para você, nem para as outras pessoas. Então, utilizamos esse canal justamente para orientar as pessoas em relação a isso. Maravilha, maravilha. Bom, olha só, vamos utilizando essas informações, né? Tem um período de férias tranquilo, carnaval, pré-carnaval e carnaval também, né? Claro, tentando evitar, porque ninguém quer perder a vida, inclusive, né? Claro que é uma coisa mais extrema, mas, enfim, as coisas acontecem, né? A gente já viu, claro, noticiou aqui coisas que já aconteceram, infelizmente, por conta de um detalhe, né? Um pequeno detalhe acaba acontecendo uma coisa não bem-vinda, claro, inclusive até com possibilidade de morte. Enfim, vamos com certeza seguindo esses conselhos e, claro, prestando bastante atenção nesse período, né? Período de férias e também de pré-carnaval, em relação a esses cuidados elétricos. A gente acabou de conversar aqui com a assistente de serviços técnicos da Equatorial Maranhão, a Samila Almeida. Samila, muito obrigado, tá, pela sua presença, pelas suas informações e, claro, um abraço a todos aí da Equatorial, parceiros aqui também na Rádio Universidade. Muito obrigada, Adalberto, pelo espaço, né? Essa conversa que faz parte também do movimento Você Mais Seguro, que é uma iniciativa da Equatorial Maranhão, cada vez buscando mais estreitar esse relacionamento com a população, falando sobre segurança, para que a gente utilize a energia elétrica, mas que seja feito com segurança.
por segurança e com consciência. É isso aí. Muito obrigado e um bom dia. Obrigada. E assim a gente finaliza o Jornal Rádio Universidade desta terça-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. A gente volta amanhã com mais informações aqui para você a partir de 7h10. É isso aí. Janaíne Serra agora assume o Sessão das 8, com muita música boa para você nesta terça-feira. Antes tem Rádio Ciência e outras coisas. A gente volta amanhã, portanto, com o Jornal Rádio Universidade. Um ótimo dia. Até amanhã. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br